Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde. Hoje para falar sobre este empate amargo, né, contra o Internacional. Mas antes eu vou pedir para você deixar o like, comentar, compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas, para que a gente cresça. Isso é muito importante para que incentive a criar mais conteúdos verdes aqui, né? Então clica, curte esse vídeo para que a gente consiga falar mais e mais sobre o Palmeiras. Bora lá? Então, primeiro tempo do Palmeiras foi um pouco abaixo. Inclusive eu acho que o Palmeiras vem fazendo alguns primeiros tempos abaixo, né? Foi assim o primeiro tempo contra o Fortaleza no jogo de ida, foi assim no primeiro tempo contra o Fortaleza no jogo de volta e agora contra o Internacional. Tivemos um lampejo ali de equilíbrio, né? Tivemos um primeiro tempo mais equilibrado, com o Internacional finalizando nos primeiros minutos mais do que o Palmeiras e jogando em casa com o time que o Palmeiras tem. Isso não é normal, né? E aí o Internacional começou a acreditar no jogo. E quando você enfrenta um time que tá na condição que o Internacional tá e deixa ele acreditar nessa partida, aí é batata, né? O Internacional, claro, ia começar a querer ir mais pra cima, ia querer ir jogar mais abertamente, né? Com o peito mais aberto. E foi assim o primeiro tempo, o Internacional controlando ali metade da posse de bola, finalizando mais do que o Palmeiras. O Palmeiras ele ainda acaba, não diria desperdiçando, mas acaba tendo uma chance muito boa com o Alan, e que o Alan acaba finalizando em cima do zagueiro ali na frente, em cima do gol, em cima da linha ali do gol. E a gente poderia ter saído ainda com um placar favorável no primeiro tempo, mesmo com as mais finalizações do Internacional. E quando eu falo que o Internacional finalizou mais, não quer dizer que o Internacional também dominou completamente esse jogo, né? Muita gente acha que tem relação, mas não. O Internacional ele acaba finalizando mais, mas o Palmeiras tem metade ali, quase que parelha. Ele fica com finalizações certas e tudo mais. Aí, no segundo tempo, o Palmeiras volta com uma postura diferente e a gente começa a jogar melhor, né? No primeiro tempo, inclusive, teve um lance do Murilo, onde ele teve um cartão amarelo aplicado. Eu acho que foi sim para cartão amarelo, mas o juiz ele poderia ter dado a falta antes do lance do Murilo, que causou o amarelo. Ele poderia ter evitado, se assim a gente pode dizer, mas ele poderia ter parado o lance antes e assim o Murilo não teria o cartão amarelo, né? Porque é uma falta de obstrução que o jogador do Internacional comete e ele não dá. Ele acaba por deixar o lance seguir, e aí sim o Murilo ele chega mais forte ali na jogada e acaba recebendo o cartão amarelo. Eu digo que esse lance poderia ser marcado a falta, porque no final do jogo a gente teve um lance parecido, né, em cima do Giai, e o juiz marcou a falta, né? Ele não deixou o lance seguir. É um lance que era um ataque do Palmeiras e tudo bem, talvez não desse nada, mas levando em consideração o critério, eu acho que o juiz estava meio que se perdendo em alguns momentos. E aí, no segundo tempo, a gente entra com mais vontade, com mais vigor, com um pouco de vontade a mais de vencer, de levar os 3 pontos. E a gente acaba sufocando o Inter ali muito mais a partir dos 25 minutos, onde o Alan começa a ir muito mais para cima, o próprio Marlon Freitas começa a aparecer mais perto da área, e aí o Abel ele faz algumas substituições também, algumas que funcionaram, outras que não funcionaram tão bem. Ele coloca o Vitor Roque e o Flaco no lugar do Sousa e do Maurício. Eu achei que ele foi bem nessa substituição, porque não porque o Sousa e o Maurício estivessem indo mal, mas porque o jogo se apresentava muito encaixado para esses dois jogadores, né? O Sousa não conseguia se aproximar muito do Maurício, e quando conseguia, não conseguia realizar um passe tão bom assim para que os dois conseguissem chegar no gol. E foi isso que causou algumas jogadas no primeiro tempo que não foram finalizadas, né? Não tiveram a finalização. Poderia ter tido muito mais finalizações no primeiro tempo Palmeiras,
se não tivesse algumas jogadas que foram mais rabiscadas ou com um passe um pouco mais torto, né? Digamos assim. E aí, ele coloca o Flaco e o Vitor Roque. O Flaco, que eu acho que ele entrou na média ali do que os jogadores estavam apresentando, mas o Vitor Roque, ele ainda continua com aquela vontade de mostrar que é o Vitor Roque, e eu acho que ele não precisa se desesperar, mas muitas vezes ele se desespera e ele acaba pecando, né, em algumas jogadas, mesmo que ele demonstre essa vontade, e é bom de ver essa vontade do Vitor Roque, esse vigor que ele tem dentro de campo, né? Ele volta para marcar quando é preciso, ele tenta atacar os espaços, ele corre para cima do zagueiro. É bom, mas eu acho que ele tá com um pouco acima, né? Inclusive em alguns lances ali eu vi o Vitor Roque parando porque o jogador não tocou a bola para ele. E isso poderia se desenvolver de uma forma diferente caso ele tivesse ido para cima, tivesse respeitado o companheiro ali, de tentar fazer uma outra jogada e aí sim a bola sobrar para ele e ele conseguir fazer um outro lance, né? Ele coloca também o Giai no lugar do Emiliano Martinez e coloca o Felipe Anderson no lugar do Alan. Quando ele colocou o Felipe Anderson no lugar do Alan, eu achei que o Felipe Anderson ia jogar pela direita e ele ia manter o Arias ali pela esquerda, porque o Arias estava jogando muito bem pela esquerda e o Felipe Anderson tem entrado muito bem pela direita, né? Mas ele resolve inverter os dois de lado, coloca o Felipe Anderson pela esquerda e coloca o Arias pela direita, e isso pode ter gerado com que o Felipe Anderson não desenvolvesse tão bem e que o Arias tivesse algumas dificuldades, principalmente porque ele coloca o Giai e o Giai não vai nada bem. O Emiliano Martinez, que eu achei que ele tivesse entrado um pouco desligado em alguns momentos no outro jogo contra o Fortaleza, nesse jogo ele entra muito bem, ele entra de titular como terceiro zagueiro ali, fazendo a direita, algumas vezes cobrindo a esquerda ou fazendo central, e ele estava muito bem, muito seguro, conseguindo apoiar de forma efetiva, né? Só que ele e o Alan tava correndo demais e acabou se cansando. E aí quando ele coloca o Giai, ele até corre bastante. Em alguns momentos ali tem uns lampejos de um zagueiro firme ali na zaga, mas ele tem errado muitos passes nesse jogo, né? Ele errou muitos passes. Ele errou cruzamentos também que não poderia, demorava um pouco para desenvolver a jogada ali pela direita. E isso acabou deixando o Arias um pouco mais preso, um pouco mais sem como desenvolver ali a jogada pela direita, e deixou o Vitor Roque também correndo muitas vezes à toa, né? O Vitor Roque não recebia a bola ali quando ele caía pela direita, e o Giai ia justamente para cima do jogador que estava ali, seja o Vitor Roque, seja o Arias, ou muitas vezes o Andreas Pereira, que apareceu por ali também. O Andreas eu achei que jogou muito bem, poderia ter deixado o gol dele, sim. Eu acho que ele teve umas 2 oportunidades ali, mas não vejo que foi um grande problema do Palmeiras esse jogo. Vejo que o Internacional propôs um estilo de jogo, executou de forma brilhante, e o Palmeiras não conseguiu penetrar nessa defesa do Internacional, né? Eu acho que o Internacional foi com esse intuito de colocar o máximo de jogadores ali no meio ou na defesa ali na frente da área, para que o Palmeiras não penetrasse. Tava povoando muito a área quando era a bola parada também, para não tomar esse gol de bola parada. Então eu acho que o Internacional ele chega muito bem nesse jogo, né, defensivamente falando, e o Palmeiras não conseguiu ter o mérito de furar essa defesa e fazer o gol. Seja com o Flaco Lopes, que muitas vezes pegava a bola e não olhava o melhor posicionamento dos companheiros, seja com o Vitor Roque, que não conseguiu pegar em cheio ou não chegava na bola no cruzamento rasteiro ou por cima, seja no próprio Andreas, que demorava alguns milissegundos ali importantes para finalizar e aí não conseguia, ou mesmo o Felipe Anderson ou o Marlon Freitas pegando mal de fora da área, né? O Marlon, inclusive, que teve para mim uma das grandes chances do jogo, onde o goleiro sai, né, para tirar a bola, afastar, e a bola vem sobrando pro Marlon com a esquerda do gol,
o lado do gol aberto e ele tenta chutar forte, né? Só que ele poderia ter tirado um pouco de força e colocado mais no canto, seja com o peito de pé ou seja com a chapa, mas ele poderia ter tido a calma de olhar o espaço que ele tinha e chutado, e aí ter feito o gol, né? Que não tinha zagueiro do Internacional nessa hora para salvar, e o goleiro tinha saído. Então eu acho que o Marlon perdeu essa chance, mas não dá para colocar tanto assim na conta dele. Ele que é um volante que tem se destacado pelos passes, né? Pelos passes em profundidade, por essa segurança que ele dá ali no meio campo na hora de compor esse meio campo defensivo. E hoje parece que não era o dia do Palmeiras, né? Então eu acho que tivemos sim algumas coisas ali, alguns erros técnicos que poderiam ter custado caro e que poderiam ter sido melhor aproveitados para que a gente fizesse o gol e saísse com a vitória. Mas eu acho que o Palmeiras, de certa forma, jogou bem, vem desenvolvendo o jogo que ele tem se proposto a fazer, né? Vem desenvolvendo o jogo que ele tem se proposto a fazer, e é um alívio de não ter sido um jogo feio, né, do Palmeiras. Apesar de alguns erros técnicos, não é um jogo feio, mas me causa preocupação alguns atletas que estão entrando em campo e não estão conseguindo desenvolver, seja por ansiedade em resolver o jogo, ou seja por, sei lá, tentar conseguir buscar essa titularidade dentro de campo, né, mostrar serviço. É o caso do Vitor Roque e o caso do Giai, que são dois jogadores que eu gosto, mas que eu acho que precisa colocar um pouco mais a cabeça no lugar antes de começar a ir pros jogos, para que eles consigam resolver de uma forma melhor cada passe e cada lance que eles estão envolvidos. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha, comenta. Eu sei que é pedir demais, mas é só um clique. Então, por favor, deixa esse like aí. Compartilha com aquele seu amigo que gosta de Palmeiras, que gosta de falar de Palmeiras, para que ele comente aqui também o que ele achou do jogo, o que ele espera do Palmeiras daqui pra frente. Então, isso ajuda o canal, ajuda a esse criador a trazer mais conteúdo, ajuda a trazer cada vez mais conteúdo e, de certa forma, ajuda a estar informado também, porque aqui eu trago algumas informações. Então, esse like e essa inscrição é o que ajuda a criar e cada vez mais rápido para vocês. Valeu? Vou ficando por aqui. Avante palestra. Fui!